Para o painel As Ações Afirmativas e a Interface entre Ensino, Pesquisa e Extensão, convidamos a pró-reitora de Extensão, Viviane Silva Ramos, a pró-reitora de Ensino, Clarice Monteiro Scott, e o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Eduardo Dirotto. Bom, eu não tinha tido a oportunidade ainda de dar boa tarde para vocês, né? Então, primeiramente, boa tarde. Pessoal, atendendo a essa solicitação da comissão organizadora desse workshop, nós preparamos algumas coisas que a gente acha importante que sejam abordadas com esse grupo, com esse seleto grupo, mas como a gente não teve a oportunidade de fazer no início uma rodada de apresentações, eu gostaria de ter um levantamento, mesmo que superficial, de quantas pessoas estão participando deste workshop pela primeira vez, ou seja, não estavam no do ano passado. Ergam a mão bem alto, por favor. A grande maioria, então, está vindo no workshop pela primeira vez, é isso? Quem estava o ano passado, por gentileza? É a grande maioria mesmo. Então, pode colocar? Nós vamos fazer uma fala aqui de 30 minutos, né, dividida entre as três áreas, e cada um vai falar um pouquinho, talvez algum fale um pouco menos, outro fale um pouco mais. Mas, como a Heloísa anunciou, o título seria Ações Afirmativas e a Interface entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Cadê meu... Aqui. Bom, como a grande maioria de vocês é novata neste evento, pelo menos, né, eu acho que é importante que a gente sempre faça, tá, uma retrospectiva de como a gente chegou hoje aqui. Tá? Então, isso não é um trabalho que acontece de uma hora para outra, não é alguma coisa que se constrói com facilidade. É um trabalho duro, né? Principalmente porque a gente conhece a realidade da nossa instituição, então a gente sabe que quem atua nesta temática das ações afirmativas é porque acredita, é porque defende, é porque milita nessa temática, né? Então, isso tudo começa lá em 98, quando a antiga Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Era só Kubitschek, né? Recebeu a primeira estudante cega. Tá? Essa Escola Agrotécnica Federal depois virou o Cefet Bento e depois virou o Campus Bento Gonçalves do nosso IFRS. Entre 2004 e 2008, o MEC, o Ministério da Educação, promoveu cursos e sugeriu a criação dos NAPNs. Então, na época, as instituições recebiam, eram 140 instituições só, né? Receberam um ofício, um documento comum, sugerindo que a gente criasse esses núcleos de atendimento a pessoas com necessidades. Eu não lembro como é que era o nome na época, especiais, né? E o que aconteceu? As 4 escolas pré-existentes ao nosso instituto, o Cefet Bento, a Escola Agrotécnica Federal de Sertão, a Escola Técnica da URGS, que hoje é o Campus Porto Alegre, e o CTI, Colégio Técnico Industrial da FURG, que hoje é o Campus Rio Grande, nesse período aqui implantaram seus NAPNs. Certo? Então, a origem de tudo está basicamente aqui. Em 2006, um projeto chamado RENAP, do MEC, cria o projeto de acessibilidade virtual. Era uma política pública, né, do Ministério da Educação. O projeto de acessibilidade virtual era uma das ações né, era uma rede, né, André? Rede Nacional de Pesquisa e Inovação.
E lá em 2006 também o Cefet Bento, né, cria o primeiro site acessível da rede federal. E 2008, finalzinho de 2008, nós temos a criação dos institutos federais. Opa. Ué? Ah. Bom, olhem a poluição do slide pós-IFE, né? A gente não... Bom, lá em 2008, então, a gente tem a criação dos institutos, né? Em 2009, o nosso IFRS já, com os campi que o constituíram e os que estavam sendo implantados na época, já tiveram seu primeiro site acessível. E lá em 2009, né, foi criado o NEAB. Observe que não tinha o I. Era o NEAB, era Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Campo Sertão. Tá? Foi o primeiro campus a ter ações referentes às questões étnico-raciais, né? 2011, a criação dos NAPNs nos demais campi do IFRS, porque eles começaram a funcionar efetivamente em meados de 2010. Em 2011 também aconteceu lá em Santa Maria o primeiro seminário estadual de educação indígena dos institutos federais da região sul. Tá? Foi um momento importante que a gente teve umas discussões muito interessantes. 2012, no início de 2012, então, a criação da assessoria de ações inclusivas vinculadas à Pró-Reitoria de Extensão. E aí a Andréia vem trabalhar comigo na Pró-Reitoria de Extensão. Inicialmente só ela, né? Hoje a gente tem uma equipe boa. A criação dos NEABs nos demais campi do IFRS também, lá em 2012, né? O início, pelo menos. Em 2013, a institucionalização do PAV e IFRS. Por quê? Porque aquele PAV lá da RENAP, lá de 2006, né? Aquele PAV deixou de existir. E como a gente tinha um trabalho muito legal e a gente achava que não podia perder esse trabalho, nós resolvemos institucionalizar aquele projeto como nosso, né? Neste ano também a gente teve muitas discussões e acabamos definindo que os núcleos de ações afirmativas, NAPNs, NEABs, NEPGs, seriam vinculados à extensão, né, que até esse momento aqui, até 2013, a gente não tinha uma definição disso. O primeiro NEPGs no campus Erechim foi institucionalizado em 2013. A Cris falou antes, a primeira prova filmada em Libras no processo seletivo de ingresso de estudantes também foi em 2013. E a criação do GT Acessibilidade, que a Andréia explanou para vocês, também em 2013. Então, a gente teve isso não reflete do que se fez, mas o que ficou mais marcante, né? Em 2014, a aprovação do regulamento dos NAPNs e dos NEABs no Consup. Tá? A gente está aí com um trabalho que já está praticamente concluído dos NEPGs, né, para ir para o Consup também. A aprovação da política de ações afirmativas e a criação da comissão de acompanhamento da política de ações afirmativas. E o segundo NEPGs do Campus Caxias em 2014. Segundo NEPGs do Instituto, né? 2015, a gente teve a transformação do PAV em CTA, que vocês já conheceram um pouquinho melhor agora. A aprovação das cotas nos cursos de pós-graduação através de uma resolução no Conselho Superior, né, que isso aqui é um grande passo, apesar de ser uma cota, uma vaga para cada segmento, é uma inovação. Os processos seletivos e concursos, as provas filmadas em Libras a partir de 2015, então, futuros concursos, né? Foi uma conquista a partir do grupo da Comissão de Estudos Surdos, a criação dos NEPGs no campus Canoas e Bento Gonçalves, a criação dos núcleos de ações afirmativas nos campi Viamão e Alvorada, a criação do GT Nome Social, a criação do GT Acessibilidade para Surdos, que depois virou Comissão de Estudos Surdos,
2015, a criação do GT Currículo Inclusivo, a criação da Comissão de Estudos Surdos, oriunda do GT Acessibilidade, a criação, tudo isso nesse ano já, né? Criação dos NEPGs do campus Porto Alegre, Rio Grande e Ibirubá, a criação do NAF nos demais campi da fase 3 da expansão, Veranópolis, Rolante e Vacaria, e a criação da Comissão de Ingresso e Permanência de Negros e Indígenas, que foi o que a Cris de Osório apresentou. Tá? Então, é claro que tem muito mais coisa aqui, mas a gente tentou pegar as ações mais marcantes e que devem sempre ficar registradas, porque isso é a memória da nossa instituição. Então, a gente precisa sempre resgatar isso e valorizar isso. Eu acredito muito que as pessoas devem saber que nada começa pronta. Tudo tem uma caminhada, e essa caminhada, às vezes, é bem dura. Bom, no Estatuto do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no nosso documento maior institucional, nós temos lá que o IFRS, em sua atuação, observa os seguintes princípios norteadores: o compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática, a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências específicas, e a inclusão de pessoas afrodescendentes, indígenas e em situação de vulnerabilidade social. Então, esse documento, que é o nosso estatuto, que é o documento maior do Instituto, né, traz esses princípios norteadores para a nossa atuação. Ou seja, define claramente que a nossa instituição é uma instituição inclusiva e que nós temos que trabalhar para isso, né? E lá no artigo 4º do mesmo documento, ele traz uma das finalidades e características da Lei de Constituição dos Institutos, que é a Lei 11.892, ele traz o texto da lei e inclui a questão da inclusão social, que na lei não tem. Então, no nosso estatuto, na lei está assim, ó, promover, entre as finalidades e características, promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente, ponto. A lei termina aqui. Tá? No nosso estatuto, a gente tem a inclusão social. Então, a gente marca também, de uma forma muito objetiva, qual é o perfil de instituição que nós queremos. Em relação à extensão, então, a interface das ações afirmativas com a extensão, né, que é o tema dessa... Eu só fiz essa introdução antes para a gente se localizar. Em 2012, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica do CONIF, ele, cansado de... Desde 2009, quando efetivamente foram criados os institutos, ter que dizer o que fazia a extensão na rede federal, porque era uma incógnita. A gente tinha até então uma extensão que se focava exclusivamente na questão dos estágios dos nossos estudantes, né? Então, sinônimo de extensão era estágio, né, até aquele momento, e tudo que a gente não sabia o que era, que sabia que não era ensino, que sabia que não era pesquisa, e acabava vindo para a extensão. Então, esse Fórum de Pró-Reitores lançou esse documento norteador. Tá? E, dentro desse documento norteador, o Fórum estabeleceu dimensões de atuação da extensão. Tá? E aí, dentre as dimensões de atuação da extensão, que vocês estão vendo ali, que é o desenvolvimento tecnológico, estágio e emprego, cursos de extensão, ações culturais, científicas, tecnológicas e esportivas, visitas gerenciais, empreendedorismo e associativismo, acompanhamento de egressos. Dentro disso vieram as ações sociais. Junto, né, é uma das 8 dimensões da extensão na rede federal. O que diz que as ações sociais devem fazer? Agregam um conjunto de iniciativas, técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para a inclusão social, geração de oportunidades e melhoria da qualidade de vida. Bom, com base nisso, com base nesse documento norteador, chegou, no final de agosto, para os campos, através do Comitê de Extensão, dos colegas coordenadores e diretores de extensão, a minuta para ser discutida com as comunidades dos campos, a minuta da política de extensão do IFRS. Por quê?
Porque até hoje a gente usa como política de extensão nossa a Política Nacional de Extensão Universitária. E a gente acha que, nesse momento, nós já temos maturidade para ter a nossa política de extensão. E para fazer aquilo que a política de extensão universitária orienta, mas também para fazer coisas diferentes. Certo? Então, provavelmente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas a nossa política de extensão traz lá nas suas dimensões as ações sociais, com base nas deliberações do fórum, né? E diz o seguinte, que as ações extensionistas com foco na dimensão ações sociais devem ser institucionalizadas para atender, entre outras, a redução das desigualdades sociais, étnico-raciais, religiosas e de gênero nas comunidades de abrangência do IFRS, a inclusão de pessoas com necessidades especiais no IFRS, na vida social e no mundo do trabalho, a inserção social digna e produtiva de pessoas e grupos historicamente excluídos do processo educacional, a inclusão plena de jovens, adultos e pessoas de terceira idade na vida social, priorizando os grupos em situação de vulnerabilidade e a promoção e defesa dos direitos humanos. Tá? Esse documento que eu estou apresentando para vocês agora, ele está ainda em fase de discussão, de apresentação e discussão e contribuições. Então, se vocês entenderem que isso não é o suficiente para uma nossa política, vocês podem melhorar esse texto, contribuir, acrescentar, retirar, enfim, vocês estão agora, neste momento, até o final do mês de setembro, se não estou equivocada, com a possibilidade de trabalhar aqui. Certo? Eu conclamo a vocês que prestem atenção nessas discussões. E aí diz o seguinte, ó, que as ações extensionistas com foco na dimensão social devem ser institucionalizadas para... é a continuação. A articulação dos núcleos de ações afirmativas do IFRS na busca de soluções para a violência causada pelo preconceito, a prevenção e orientação quanto ao uso de drogas, bem como recuperação e reintegração social de dependentes químicos, implementação de incubadoras sociais, participação nas governanças de observatórios e núcleos locais, regionais e estaduais que promovam a indução dos arranjos produtivos, sociais e culturais. Ou seja, então, essas são as ações extensionistas dentro dessa grande dimensão que são as ações sociais. Já estou terminando. Bom, além disso, no nosso PDI nós temos 10 objetivos estratégicos no nosso PDI para extensão. O primeiro é esse que está aí, ó. Promover e subsidiar ações de inclusão social, digital, étnico-racial, de gênero e de grupos de vulnerabilidade social, buscando o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social. Bom, aí dentro desse objetivo nós temos várias metas, 12 metas, que eu não vou nem perder tempo aqui, porque a Andréia já me levantou o bilhete ali várias vezes. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Desde 2010, que foi o primeiro ano que a gente começou a ter institucionalizado, registrados no nosso sistema, que é o SIGPROG, né, por enquanto, as ações de extensão, nós temos as nossas linhas de extensão lá no sistema. E as linhas de extensão que mais dialogam com a temática das ações afirmativas são essas três aqui, ó. Direitos individuais e coletivos, grupos sociais vulneráveis, pessoas com deficiências, incapacidades ou necessidades especiais. Essas são as três linhas de extensão que mais se adequam às atividades dos núcleos de ações afirmativas, sejam eles NAPNs, NEABs, NEPGs ou NAFs. Tá? Bom, considerando essas linhas, tá? Nós temos até hoje 24 programas nessas três linhas. Pode ser que tenha alguma outra coisa que não esteja aqui. 24 programas, do total de 174, ou seja, 14% dos nossos programas estão vinculados às ações afirmativas. 68 projetos, num total de 1.071, isso cai para 6%, observem. Cursos, 37, num total de 690, o que representa 5% dos cursos só. Eu quero que esses números melhorem muito para os próximos anos. Eventos, 44 em 803 registrados desde 2010, 5%. E prestação de serviço nenhuma. Tá? Ou seja, totalizamos 173 ações de extensão em 2.745 ao longo desses 6, 7 anos. Tá?
que dá 6% como média. Mas tem um negócio aqui mais interessante que eu quero mostrar para vocês. Pesquisando nas ações, tá? Aí não usando as linhas de extensão, mas usando palavras-chave. Por exemplo, isso aqui são exemplos só. Opa, desculpa. Por exemplo, quando se buscou alguma coisa que os NAPNs fazem, se buscou a questão do surdo, acessibilidade, os radicais dessas palavras, tá? E muitas outras. Tem uma relação enorme de... Tá? Para os NEABs a gente pesquisou afro, indígena, enfim. Para os NEPGs a gente pesquisou gênero, sexualidade e outros termos como inclusão, direitos humanos, e aí a gente melhora um pouco, certo? Então eu não vou me deter nesses dados, mas a gente sobe para 9% do total de ações. Observem. Isso significa o quê? Que as ações feitas por esses núcleos não estão cadastradas naquelas linhas de extensão, certo? Elas precisam estar melhor enquadradas nas linhas de extensão para elas poderem ser contabilizadas como ações afirmativas. Aqui nós temos, então, por núcleo, né? Aquele estudo, aquele levantamento a gente fez por núcleo. Ó. Então, vinculados a NAPNs, nós temos até hoje um total de 125 ações. 17 programas, 42 projetos, 50 cursos, 16 eventos, nenhuma prestação de serviço. Vinculado aos NEABs, 10 programas, 21 projetos, e aí por aí vai, 63 ações ao todo. Vinculados aos NEPGs, que a gente só tem 7 até agora, né? Não temos em todos os campos, nós temos 12 ações. E outros, que é aquelas temáticas genéricas, direitos humanos, inclusão, enfim, 48. Tá? Então, a gente tem aí nesse total 9%. E aqui está um gráfico que mostra a evolução, né? Lá em 2010, então, olhem que interessante, a gente tinha 12 ações vinculadas... Opa! Ai, eu não sei mexer nesse negócio. Lá em 2010, a gente tinha 12 ações, passamos para 36, isso aqui é cumulativo, tá? Só que a diferença aqui dá 24, ó. Depois mais 30 lá em 2012, mais 50, 40 e... Bom, enfim, até chegarmos. Então, a gente está crescendo, a gente está ampliando, né, o número de ações relacionadas às ações afirmativas, relacionadas à temática da inclusão. Tá? E tivemos também, nesse período, além das publicações que a Andréia já falou, né, uma revista que foi a primeira revista Viver IFRS, depois da que lançou o projeto, que foi com o Seminário Anual de Servidores, a primeira revista, que foi a de 2014, que foi com a temática inclusão e acessibilidade, né? A terceira foi sobre internacionalização, e a quarta está saindo agora nos próximos dias, é sobre o empreendedorismo. Certo? Eu acho que da minha parte é isso. Desculpe, colegas, se eu me estendi. Giroto. Boa tarde a todos e a todas. Bom, nós tínhamos meia hora, vivemos uns 35 minutos, então está tudo tranquilo, né? Bom, vamos lá. Então, na pesquisa nós temos... vai ser mais breve um pouco. Bom, começo com essa figura relacionada à pesquisa. Antes eu gostaria de parabenizar a organização do evento. É a primeira vez que eu participo do evento, enquanto participante em si. Então, parabéns, acho que é um excelente fórum em si para nós estar discutindo essas ações. Bom, começo com essa figura, falando da questão da inclusão social, do desenvolvimento tecnológico e ensino. O que tem a ver essas ações em si? Inclusão social tem a ver com desenvolvimento tecnológico e inovação? Tem. Está lá, como a Viviane pontuou diretamente, na questão da inclusão social, especialmente porque nós temos nações da pesquisa e pela nossa formação e atuação, que está muito relacionado com pesquisa aplicada e inovação, nós temos como essencial a geração de tecnologia. E aí entra muito essa questão da geração de tecnologia, serviço tecnológico para a inclusão social, o produto de nossas ações servindo à inclusão social. Além disso, a questão de ensino, nós temos uma situação na questão do ensino, que nós temos vários níveis, e isso é essencial para desenvolver essa cultura de inclusão, a cultura da inovação em si, nos nossos diferentes níveis.
São poucas instituições que têm essa oportunidade que nós temos de ter ensino técnico, ensino superior e pós-graduação. Então, os nossos alunos em si ficam muito tempo com nós. Nós temos a oportunidade de realmente mudar a vida dos nossos alunos devido a essa gama de cursos que nós oferecemos isso. E isso é essencial para nós ofertarmos essa questão de inclusão. Então, sim, ensino, inclusão social e desenvolvimento tecnológico e inovação com foco no atendimento às demandas sociais e econômicas locais e na formação para as redes públicas de educação. Esse é o princípio da nossa pesquisa. É claro que nós não podemos deixar de fazer outro tipo de pesquisa, mas esse seria o nosso principal foco da pesquisa dos Institutos Federais. Bom, assim como a Viviane, eu trouxe um relato geral em si das ações de pesquisa no Instituto. Tá? E aí vai envolver a pós-graduação, iniciação científica, grupos de pesquisas, linhas de pesquisas, projetos de pesquisa relacionados a temas como inclusão, direitos humanos, gênero, raça e a questão de raça ou étnico-racial. Tá? Então, vou mostrar um pouco dessas ações envolvendo a pesquisa aqui no Instituto. Começar, então, com a questão da pós-graduação, que a Viviane já comentou. Através da resolução número 30, de 28 de abril de 2015, foi aprovada, então, uma resolução do Conselho Superior, foi aprovada a inclusão de cotas para negros, pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiências, em si as cotas, então, tanto para os cursos latos como para o estrito sensu, para o ingresso. Então, além da política que já tínhamos em si, para os outros níveis, também para a pós-graduação. E, nesse sentido, o Instituto é pioneiro. Porque essa discussão que se teve é uma discussão que já vem há um bom tempo. Somente esse ano, no mês de maio, foi emitida uma portaria pelo antigo ministro da Educação, ainda era o Mercadante na época, que exigia ou dava um período de 180 dias para as instituições apresentarem propostas de fazer essa questão de política de inclusão, ou seja, política de cotas para a pós-graduação. E o Instituto já apresenta essa resolução desde abril de 2015, ou seja, um ano e pouco antes em si. Também. Outra política que nós temos relacionada às ações afirmativas é a nossa Bolsa de Iniciação Científica, porque Bolsa de Iniciação Científica é que nós temos uma cota relacionada a isso. O que é essa cota? É uma cota fornecida pelo CNPq para as instituições que apresentam uma política de inclusão. Então, é apenas uma cota, mas o Instituto só tem isso desde 2014, devido à consolidação de suas políticas de afirmação, que é muito importante. Tá? Então, é uma cota que vem sendo disponibilizada, novamente foi renovada esse ano, apesar dos cortes nas bolsas CNPq, ou das cotas CNPq, na avaliação que nós tivemos da nossa submissão, foi muito elogiada toda a política que nós temos de inclusão, de ação afirmativa em si, e falando da possibilidade de aumento em si, mas depois, ao mesmo tempo, retirando esse aumento pela restrição de recursos em si. Mas foi muito elogiada a política como um todo de ação afirmativa do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Relacionado à questão de projetos de grupos de pesquisa em si. Lembrando sempre, com os temas de inclusão, direitos humanos, gênero e a questão de raça. Tá? Hoje, cadastrados ou certificados pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com líderes em si que fazem parte, são nossos colegas em si, são 4 grupos de pesquisa, tá? Que tratam de inclusão e direitos humanos, 2 de cada. E estão distribuídos no campo Bento Gonçalves e Porto Alegre. Tá? Muito em função da ação aqui do pessoal do grupo em si, mas aqui eu tenho uma coisa para dizer, é uma provocação. Eu acho que nós temos muito a crescer nesse sentido. Eu acho que nós temos que espraiar mais um pouco isso para os outros campos em si. Nós temos toda essa questão dos núcleos em si, que podem e devem também gerar conhecimento, e devem cadastrar suas pesquisas também relacionadas aos grupos de pesquisa. Tá? Linhas de pesquisa. O que nós temos de linha de pesquisa relacionadas, então, com os grupos de pesquisa? O número total de grupos de pesquisa são 4 de 125 grupos de pesquisas hoje no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Tá? O que nós temos de linhas de pesquisa relacionadas aos mesmos temas? Inclusão, gênero, direitos humanos, raça e a questão étnico-racial, ou seja, só um. São 7 linhas cadastradas com o tema inclusão, 4 linhas com o tema gênero e 1 linha em direitos humanos. Nessas linhas, 7 linhas de inclusão, distribuídas nos campos Restinga, Porto Alegre, Iberubá, Osório, Sertão e Bento Gonçalves, ou seja, de grupos de pesquisa desses campos. Tá?
De gênero, são 4 linhas e também mais uma de direitos humanos. Do total de 465 linhas de pesquisa dos grupos de pesquisa do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Também, eu acho que nós temos um campo muito grande para aumentar aqui a nossa ação para geração de conhecimento, ou muitas vezes a questão de formalizar as nossas pesquisas e cadastrar ela de forma adequada, como a Viviane comentou, nos nossos grupos e linhas de pesquisa. Tá? Projetos. O que nós temos de projeto? Aqui, considerando 5 anos, de 2000, mais ou menos metade de início de 2011 até 2016. Tá? Então, do total de aproximadamente 900 projetos em si, por que eu coloquei aproximado? Muitos projetos não são finalizados em si, então aqui são todos os projetos cadastrados com essas temáticas. Tá? Então, também na mesma temática, ações afirmativas, inclusão, gênero, direitos humanos. São 3 projetos que foram desenvolvidos ao longo desses 5 anos, ou estão sendo desenvolvidos, com a temática ações afirmativas, os 3 do campus Bento Gonçalves, coincidentemente, em função muito, acho, da questão do CTOA, do PAV, de todo esse histórico que tem o campus. Tá? 22 projetos cadastrados com o tema inclusão, 22 com o tema gênero, 3 com direitos humanos e 3 com ético-racial. Esses 13 direitos humanos foram executados ou realizados no campus Bento e Porto Alegre, e os 3 de raça, o étnico-racial, no campus Restinga. Tá? Isso tem muito a ver, é claro, com a atuação dos nossos pesquisadores em si. Qual que é a formação deles, histórico em si, e traz isso também para o dentro do Instituto, acabam acompanhando suas pesquisas. E a inclusão e gênero, que é um pouco mais distribuído nos diferentes campi. Né? Aí está um histórico, uma distribuição nos diferentes campi de inclusão e gênero. Né? Então, de inclusão, nós temos projetos que foram desenvolvidos ou são desenvolvidos no campus Alvorada, campus Bento Gonçalves, campus Caxias, campus Erechim, campus Osório, Porto Alegre, Restinga, Rio Grande e Sertão. Tá? E gênero nos campos Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Porto Alegre, Restinga. Tá? Então, é uma distribuição geral, já com maior atuação, maior número de projetos desenvolvidos ao longo desses 5 anos. Exemplos, então, de alguns projetos desenvolvidos relacionados com tecnologia assistiva no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Aqui eu trouxe um exemplo lá do campus Ibirubá, está aqui a colega Lise, que é uma coordenadora dos projetos, uma das primeiras que se desenvolveu, só para mostrar um pouco do que vem sendo desenvolvido, que são só 2 ou 3 exemplos, em função do tempo. Tá? Esse é um software desenvolvido lá pelo pessoal de Ibirubá, começou aproximadamente em 2012, Elisiane, é isso? Mais ou menos 2012, 2011, em si, com um projeto de pesquisa. Né? Inicialmente foi desenvolvido um software que tem como objetivo assessorar pessoas com dificuldades na comunicação. Tá? Então, ele tem alguns módulos, como alimentação, categorias, aliás, alimentação, cumprimentos, emoções e assim por diante. Tá? Essa aqui é a versão 2.0, acho que, segundo a informação, já está na versão 3.0. Né? Então, é um grupo que vem se trabalhando ao longo do tempo em si, que desenvolveu, e é um típico exemplo de ações que nós podemos desenvolver no Instituto, porque nós estamos desenvolvendo uma tecnologia através do projeto, e, é claro, atendendo uma demanda em si de um grupo em si com uma necessidade específica, ou seja, nada mais excelente exemplo de desenvolvimento de tecnologia e de pesquisa aplicada, que é desenvolvida lá pelo pessoal do campus Ibirubá. Tá? Bom, alguns exemplos que eu vou citar, lá do Centro Tecnológico de Acessibilidade em si. 2 exemplos que eu conheci. Eu conheci esses trabalhos esse ano, a partir do momento que eu ingressei na reitoria, na função do pró-reitor. Nós marcamos uma visita lá no CTA e começamos a conhecer e tentar desenvolver ainda mais trabalhos em conjunto. Trouxe 2 exemplos aqui, que, entre os tantos que me chamaram a atenção, que são desenvolvidos lá, que tem excelentes trabalhos sendo desenvolvidos, excelentes experiências em si. Um da linha Braille em si, que é um projeto que traz para pessoas surdo-cegas, que trabalha junto com o leitor de tela, ou seja, possibilita, através do leitor de tela, transforma isso nos dados recebidos em Braille. Tá? Então, um excelente exemplo também de geração de tecnologia, de adaptação. Outra é a ponteira de bengala que identifica poças d'água. Eu achei excelente isso aqui. Também é uma adaptação, uma geração de um produto, de uma tecnologia em si,
onde que possibilita, então, essa identificação em si para a pessoa que vai se locomover não ter algum acidente em si, não molhar o pé lá, que é uma excelente ferramenta em si. A grande vantagem dessas ações da CTA, que eu vejo em si, é a adaptação da tecnologia. Geralmente se produz muita tecnologia ou tem esse produto sendo vendido, mas um custo extremamente elevado, que acaba não dando acesso para as pessoas que realmente necessitam desse produto, dessa tecnologia. Então, o CTA consegue ou mostra como nós podemos produzir tecnologia com custo não tão elevado. Aqui um exemplo de outra instituição, da URGS, também no mesmo sentido, que é desenvolvimento de tecnologia, é o chamado Scala, né? É um sistema de comunicação alternativa e letramento de pessoas com autismo. Tá? É só mais um exemplo que tem o mesmo sistema, semelhante ao pessoal lá de Birubá, tem um princípio semelhante, que é utilizado para pessoas ou crianças com autismo. Começou o trabalho, esse trabalho em 2009 e também usa a mesma essência, geração de tecnologia para pesquisa aplicada, para um grupo específico que geralmente não é uma grande empresa que vai se desenvolver esse tipo de tecnologia. E a nossa função também é essa. Bom, para finalizar, pessoal, eu gostaria só de fazer alguma perspectiva do que nós necessitamos. Eu acho que, essencialmente, nós temos que incluir também a pesquisa na questão das nossas ações de acessibilidade ou ações afirmativas. Em que sentido? Geração de tecnologia e geração de conhecimento. Essencialmente nessas e em outras ações. Eu acho que nós temos um espaço muito grande para evoluir, usando as experiências dos núcleos, usando o contato com o público que realmente necessita dessas ações em si. Então, é uma excelente oportunidade para nós aumentarmos a geração de tecnologia. E, essencialmente, também integrar projetos de pesquisa e inovação, ações de extensões, ações de ensino com a questão do CTA, que eu vislumbro como um grande centro que vai nos dar ainda mais esse caráter de referência em termos de geração de tecnologia e acessibilidade. Bom, era isso. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu vou usar os meus minutos do jogral aqui, indissociado, tentando mostrar para vocês, em primeiro lugar, como que a PROEM vem trabalhando e implementando o que está disposto no nosso PDI, e, evidentemente, em articulação com o PPI, um cenário do que a gente vem fazendo, portanto, também um cenário de uma análise bastante ampla do que se encontra nos nossos projetos pedagógicos de curso, em termos de ações afirmativas, e, por fim, deixar aqui alguns desafios para vocês, e desafios que eu entendo que são conjuntos. Bom, no nosso PDI, o nosso objetivo estratégico do ensino diz respeito à criação de um observatório de evasão e retenção discente. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer, antes de desdobrar aqui, que eu entendo que todos os objetivos estratégicos do ensino eles têm uma interface pontual com as questões das ações afirmativas. Eu não entendo educação de outra forma. E os nossos documentos assim também o são. Mas aqui, em relação à questão do planejamento e do desenvolvimento das ações, a gente vem trabalhando, desde o ano passado, já a Pró-Reitoria vem trabalhando no que a gente chama de GT Evasão, que se desenvolveu através do Comitê Institucional de Ações para Acesso, Permanência e Êxito, que foi um trabalho implementado inicialmente pela CETEC, que, obviamente, agora abandonado, mas que nós entendemos que é fundamental que demos consequência a esse trabalho. Esse trabalho teve um envolvimento muito grande dos CAMP, através do levantamento de dados para compilação e análise das causas de evasão. Esse levantamento ele gerou uma primeira minuta que foi encaminhada à CETEC em relação a possíveis ações que a gente pode desenvolver em relação à evasão. E agora ele passa a se desdobrar a partir de um trabalho de uma
conquista que tivemos na pró-reitoria, de mais uma colega que veio trabalhar conosco, a professora Karina Rossini, que passa a coordenar, então, agora o desenvolvimento, junto com as comissões dos campi, no desenvolvimento de um programa de acesso, permanência e êxito, que deve, até o final do ano, ser encaminhado ao Consup para discussão, e, obviamente, que esse programa também passará por discussão nos campi. Bom, o GT inclusivo, do currículo inclusivo, já foi colocado aqui, foi o primeiro desafio que eu tive antes de assumir, inclusive, a pró-reitoria, quando a Andréia sentou à minha frente e disse: temos um GT para a discussão do currículo inclusivo, eu preciso de ajuda. Eu disse: então, estamos juntas. Né? E é um trabalho que tem sido bastante gratificante, com uma discussão muito profícua, e que o que a gente pretende, para além do que a colega de Birubá apresentou aqui, a Sabrina, apresentou aqui, é também desenvolver um documento que contribua com os docentes, de forma que eles encontrem caminhos, não respostas, mas caminhos, possibilidades de se iniciar a relação com o aluno, o acolhimento com o aluno, enfim. E, a partir daí, obviamente, a gente ia avançando. Bom, além disso, a gente tem o programa de bolsas de ensino, que desdobrado em fluxo contínuo e editais de bolsas de ensino, que a gente pensa que é uma possibilidade bastante importante de se desenvolver e de se aprofundar as relações e ações e reflexões em relação às questões das ações afirmativas e da inclusão como um todo. Bom, além disso, a gente tem a assessoria de assistência estudantil sediada na pró-reitoria de ensino, e eu entendo que é um espaço fundamental de articulação com os núcleos, de articulação com os colegiados IN10 dos cursos, né? E a gente desenvolveu esse ano o Fórum de Assistência Estudantil, com tanto esforço quanto o esforço que foi feito para esse evento, e que tem aí um desdobramento bastante grande em relação aos resultados, em relação ao levantamento dos indicadores de avaliação da assistência estudantil, e que eu entendo que dialogam estreitamente com os núcleos, os trabalhos dos núcleos. Bom, opa, deixa eu voltar. Agora, Vive. Não. Gente, ainda bem que não é só a Vive. Aí. Bom, além disso, a gente tem, na pessoa da professora Maria Cristina, que é a diretora de ensino da PROEM, uma âncora de relação com os núcleos, né? A gente tem discutido pontualmente com a Andréia na assessoria de ações afirmativas, ações inclusivas, na perspectiva de ampliar essa relação, e vou mostrar para vocês qual o caminho que eu entendo para que se amplie essa possibilidade. Bom, dentre as ações também da perspectiva, a gente vem trabalhando na discussão das formas de ingresso e na relação das ações afirmativas. O Instituto, assim como o Giroto já falou em relação à pesquisa, foi um dos primeiros a implantar de uma forma inteira, e não como a lei previa, né, que se fizesse em etapas, as possibilidades de ingresso por cotas. Então, a gente tem desde 2014, e agora, meu Deus, está difícil. E agora, este ano, já a partir de um compromisso que o professor Hamilton assumiu com este grupo, ou com o grupo, né, aqui representado ano passado, a discussão da política de ingresso discente. E a esse respeito, eu queria aproveitar esse momento para agradecer imensamente o protagonismo que vocês tiveram, a parceria que vocês tiveram, a condução da Andréia, porque a efetividade dessa política, representatividade do que resultou,
que agora está aí nas etapas finais, que a Andréia deve nos encaminhar para que siga ao Consup, né? Ele depende efetivamente do que vocês desenvolveram. Então, quero agradecer imensamente. Eu sei que não foi um trabalho fácil, sei que deu também muita confusão, mas o resultado efetivamente trouxe, né, uma representação daquilo que a nossa comunidade pensa sobre a questão do ingresso discente. Então, deve, até o final do ano, até o último Consup de dezembro, a gente deve submeter, então, essa política. Bom, em relação ao nosso PIBEM, né, ao nosso programa de bolsas de ensino, o que a gente tem hoje em relação a programas e projetos de ensino? Nós temos 154 projetos cadastrados no fluxo contínuo, que não necessariamente tem bolsistas. Desses, apenas 12 projetos têm interface com as temáticas relacionadas às ações afirmativas. Isso representa apenas 8% dos projetos de ensino. Além disso, nós temos aqueles projetos que têm bolsa, são 121 projetos cadastrados, 14 apenas com interface com as temáticas relacionadas às ações afirmativas. Isso dá um pouco mais de 11%. Então, aqui começam os meus desafios aqui, né? São oportunidades muito grandes que a gente tem para articular o trabalho dos núcleos com o trabalho desenvolvido nos cursos, com os nossos estudantes. Apesar de toda a escassez de recurso, né, a redução da matriz para o próximo ano, a professora Tatiana já fez um levantamento discutido na reunião do CD, todos os campi de uma forma ou de outra, para mais ou para menos, enfim, mas todos deixaram previsão para as bolsas de ensino, pesquisa, extensão. Então, eu penso que esse aqui, do ponto de vista do ensino, assim como também a Viviane e o Giroto já os desafiaram, eu penso que é um grande espaço que a gente pode ampliar essa articulação do ensino. Estou bem atrasado. Do ensino com os núcleos. Bom, eu queria discutir um pouquinho mais pontualmente, vou tentar fazê-lo em 1 minuto, sobre a questão do desdobramento das ações afirmativas nos currículos dos cursos propriamente ditos. Todos. E aqui eu não separei superior e nível médio. Tá? Eu coloquei, a análise aqui se refere a todos os currículos, que eu tive a ajuda da Ana, da Paula e da Grace para fazer esse levantamento. Bom, na IN-PROEM número 2 de 2016, nós temos um item especificamente destinado à articulação com os núcleos de atendimento às pessoas com necessidades especiais, estudo afrodescendentes indígenas e pesquisa de gênero. Bom, como ele é um item posto, e está posto porque é uma exigência legal, e aqui eu quero trazer aqui uma discussão, né? Todos os nossos projetos, independente do nível, de níveis e etapas, têm a presença dos núcleos. O que a gente encontra quando a gente lê o que os projetos pedagógicos contemplam em relação aos núcleos? A descrição do trabalho do núcleo. Com exceção de um campus, e ainda assim muito frágil, a gente enxerga alguma indicação de como que o núcleo conversa com o curso. Então, aqui fica o meu grande desafio para que o ano que vem a gente possa estar discutindo isso. Eu sei, e a gente acompanha, ou seja no campus, seja via Facebook, que existem muitas ações, e que muitas ações articuladas, sim, aos cursos. Mas, na descrição e na forma como nós estamos lidando com isso, não aparece o desdobramento que se dá no interior do currículo do curso, no interior do curso. Como que isso dialoga com o perfil do egresso daquele curso? Seja ele das áreas mais duras, seja eles das áreas mais humanas. O que aparece, né? Então, como desafio aqui, o que a gente deixa? Transpor a oferta de ações de extensão e implementar a articulação efetiva
dos núcleos com os currículos dos cursos. A gente tem trabalhado intensamente e tem discutido muito a questão da indissociabilidade. O Giroto trouxe isso agora, a Viviane de alguma forma também falou. A gente tem ido a alguns campos já, discutido isso. A ideia não é que se construa uma política teórica sobre a questão da indissociabilidade, mas a ideia é partir do que já vem sendo desenvolvido nos campos para construirmos uma possibilidade mais concreta de indissociabilidade. Mas aqui fica o grande desafio, né? Como mostrar nos nossos documentos efetivamente como se faz essa articulação, como encaminhar efetivamente a articulação efetiva nos componentes curriculares, porque o risco dos alunos participarem ou como bolsistas, ou como participantes de oficinas, workshops, enfim, e isso indissociado do currículo é bastante grande. A ideia é como trazer esse trabalho que é desenvolvido nos núcleos para dentro da sala de aula, no diálogo e na relação com os professores que estão na sala de aula. Como estabelecer a interface com o perfil do egresso dos nossos cursos. Se nós olharmos lá no PPI, nós vamos ver que o perfil do egresso dos nossos geral, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ele aponta para a questão de um profissional mais inclusivo, articulado, engajado, né, com essa relação profissional e cidadã muito pontuada. Como estabelecer essa indissociabilidade com as ações de extensão, com as ações de pesquisa, prevendo esse desdobramento das vivências como continuidade nos componentes curriculares. A dúvida que eu trago aqui para vocês, e consequentemente um desafio, é, bom, os alunos que participam dos núcleos, que participam das atividades, das ações desenvolvidas pelos núcleos, conseguem expressar a totalidade dos nossos alunos? Será que se nós não incorporarmos as ações dos núcleos ao currículo dos cursos, nós não estaremos, vou usar o termo do Giroto, espraiando, né, atingindo um número maior de alunos em relação a essa percepção e essa construção dessas vivências inclusivas? Bom, se a gente, isso em relação, então, à estrutura em si do projeto pedagógico. Se nós formos olhar os nossos cursos, em que cursos a gente encontra de uma forma bem pontual, com o nome das disciplinas, né, dos componentes curriculares, a questões que levam ou que indicam a discussão de ações afirmativas? Nos cursos de licenciatura. Dificilmente nós vamos encontrar em outros cursos de superior de tecnologia, bacharelado, técnico, muito especialmente, nós vamos encontrar componentes curriculares que levem a essa discussão. Isso traz ainda mais a responsabilidade dos núcleos no sentido de articulação com o currículo. Nos cursos, a disciplina, a componente curricular de Libras aparece em todos os cursos de licenciatura, até porque é obrigatório por lei. Ele aparece como componente curricular optativo nos demais cursos, e especialmente porque ele é obrigatório de ser oferecido como optativo nos cursos superiores de bacharelado, superior de tecnologia. E a questão da cultura afro-brasileira e indígena também, porque é uma questão legal, aparece em todos os PPCs, né, ou como tema transversal ou como conteúdo dos componentes curriculares. Então, a ideia aqui, e eu acho que todos os palestrantes do dia de hoje apontaram muito isso, né, é que a gente possa, do ponto de vista do ensino, pensar como que todas as ações de extensão e como que a ampliação da pesquisa, né, a partir do desafio do Giroto também, podem dialogar com o currículo dos cursos e efetivamente integrar-se com o ensino, buscando atingir um número maior de estudantes do nosso instituto, né, entendendo que a função social da escola, o Divo falou isso hoje de uma outra forma,
é formar o humano na sua integralidade, né? Quer dizer, o nosso comprometimento humano, político, técnico, científico, ele é muito grande. Então, deixo aqui, através da análise que a Proem fez, que, repito, foi uma análise bastante superficial, né? Mas deixo o desafio, deixo a nossa equipe à disposição para ir até os campi, discutir com vocês, né? Ajudar a pensar, né? Acho que aí falo em nome de nós três, ajudar a pensar as possibilidades de indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, em prol do desenvolvimento das nossas ações e da formação dos nossos estudantes na perspectiva de percepção cidadã enquanto relação com as ações afirmativas. É isso. Muito obrigada. Desfazemos, então, a mesa, solicitando que os painelistas ocupem seus lugares na plateia para darmos prosseguimento à próxima atividade.